interessante que, assim, ele não prometeu nada e ele foi bastante interessante, agoniante e que vai ter uma continuação ainda esse ano. Eu tô falando de Sorria 2, do diretor Parker Finn. Então, esse filme, o Sorria, ele foi lançado no dia 29 de setembro de 2022. Ele foi um filme que muita gente achou que seria apenas mais um filme de terror genérico e muito ruim, mas por incrível que pareça, Sorria, ele conseguiu, digamos assim, chamar muita atenção e ser bastante interessante e deixar muita gente agoniada por ver alguém sorrindo por aí. Mas vamos lá, né? Sorria conta a história da Rose. A Rose é uma psiquiatra que, em uma consulta que ela tem, ela presencia a paciente dela tirar a própria vida. E a partir disso, ela fica meio que perturbada, porque ela começa a ver gente sorrindo por todos os lugares e tudo que aquela paciente falou volta toda hora e ela começa a perceber que tem alguma coisa esquisita e ela busca respostas. Só que buscando essas respostas, as coisas vão ficando cada vez mais esquisitas. E essa entidade começa a ir atrás da Rose e a vida dela começa a ser destroçada e o psicológico dela também. Bem, Sorria, ele é um filme muito interessante. Eu fui assistir, assim, o trailer de Sorria já é bastante macabro, já chama muita atenção, porque ver as pessoas sorrindo daquela forma macabra e de repente atacando outras pessoas e você começa a pensar, puta vida, o que que tá acontecendo? Por que que essas pessoas estão agindo assim, né? E assim, eu acho que o ponto, uma das coisas mais interessantes que tem aqui em Sorria é sempre essa luta, né, da Rose, a luta da profissional contra a pessoal dela, porque assim, depois que essa coisa aconteceu com a paciente dela, a vida pessoal dela também começa a ficar de ponta cabeça, começa a dar tudo muito errado, começa as coisas a virar de cabeça para baixo, o casamento dela já não fica tão bem. As pessoas em volta já começam a achar que ela tá ficando louca, que o que tá acontecendo é coisas da cabeça dela, que ela tá criando tudo. E que assim, ela vai acabar com tudo e vai tipo, ficar instável sempre. Então isso é muito interessante, até porque em vários filmes de terror, né, principalmente de terror psicológico, a gente vê, às vezes, tratando de uma forma mais difícil, mais devagar, e aqui é bem simples até da pessoa entender o que está acontecendo. Outra coisa que a gente percebe também é a psicóloga, a psiquiatra, lutando pela própria sanidade mental. Então é algo muito interessante aqui, porque você vê o oposto também. A psicóloga cuida dos outros, mas quem cuida da psicóloga? E aqui é muito visível, né? Você vê a Rose querendo cuidar dos pacientes, querendo cuidar das pessoas ao redor, ajudar no psicológico, mas quem cuida do psicológico da Rose? Quando ela precisa, as pessoas simplesmente querem internar ela, achar que ela não acreditar em nada que ela fala, e ela vai repetindo e vai falando das coisas que vão acontecendo, ninguém acredita ela e as pessoas vão simplesmente deixando a coisa acontecer e a Rose ficando cada vez pior. Então esse é um dos pontos muito interessantes. Eu acho que a saúde mental aqui em Sorria é um dos pontos mais importantes e um dos pontos mais abordados aqui, até porque a personagem que está sofrendo com tudo isso é uma psicóloga, que geralmente é uma das personagens que aparecem para ajudar essas pessoas que estão passando por isso. Então isso é um ponto muito interessante do Sorria e que vai sendo cada vez mais passado, né? Vai sendo tratado cada vez mais e isso é um dos pontos mais importantes desse filme. E aqui vai um pequeno spoiler, quem não quiser saber pode dar uma pulada. Eu vou esperar aqui. Here we go. I wanted the... Assim, no final a gente descobre que essa entidade que está atrás da Rose, né, é uma entidade Lovecraftiana. Então é outra coisa muito interessante de Sorria, que é bastante abordado, o visual da criatura que a gente fica imaginando o tempo todo. E isso é uma das coisas muito interessantes que acontece nesses filmes de terror psicológico, né? A gente vê isso, por exemplo, em Não Abra, que a gente sempre fica tentando imaginar a criatura, a gente imagina o que está acontecendo, a gente imagina o que está se passando na cabeça da pessoa, a gente imagina como que é a criatura, mas quando ela aparece, ou ela pode ser uma quebra de expectativa muito boa, igual a gente tem aqui em Sorria, porque a criatura é feita de efeito prático e tem umas imagens de backstage que é muito bacana ver a criatura, né?
E assim, a gente vê alguns filmes que tentam usar dessa criatura pra assustar todo mundo, né? Igual a criatura de Meme do Mal, que aquilo ali, sinceramente, só serve pra espantar a gente do filme. Então eu acho que aqui é muito bacana e a gente vê como que essa criatura vai consumindo a pessoa de dentro pra fora quando ela já tá nesse estágio de paranoia completa. Então quando chega lá no final, na Rose da cabana, que ela tenta bater de frente com os problemas psicológicos, os traumas que ela tem, e aí a criatura aparece, e aí a gente percebe que esse consumo, né, de tipo, você tá ruim por dentro, isso se transpassa para fora, e isso se transpassa também pela sanidade mental, a gente percebe que ela já estava acabada, ela já não aguentava mais, ela já estava querendo simplesmente acabar com tudo, e pelos problemas que ela teve, os traumas que acompanhou ela desde criança, né, dos problemas com a mãe dela, que ela, na cabeça dela, foi culpa dela, que a mãe dela morreu, então assim, quando isso vai passando, e chega a criatura e vai mostrando tudo isso, porque a criatura vai iludindo, né, vai iludindo a Rose, né, querendo falar que ela tem culpa do que aconteceu, mas uma criança ter culpa, porque assim, a mãe da Rose estava muito doente, tratava muito mal a menina, e aí a mãe dela cai na cama, passa muito mal, e ela fala, por favor, chama uma ambulância, sua mãe tá morrendo. A Rose pega e não chama e deixa simplesmente a mãe dela falecer. Então é uma das coisas que a entidade usa muito para abalar. Então são esses traumas, essas coisas que mexem, né, com o nosso psicológico, que a criatura usa muito para afetar. E eu acho que é por isso que seria muito difícil, digamos assim, sobreviver a Sorria, porque os nossos traumas são muito difíceis de lidar. E aqui mostra muito isso, né, de como por mais que a gente tente lutar contra, esquecer e tal, eles sempre voltam atrás da gente, né? Os nossos fantasmas sempre voltam. Então, você deve estar se perguntando como que dá pra se livrar da entidade. Então, tem algumas formas, mas, sinceramente, é muito difícil. Uma das formas é você se fechar em uma casa sem ninguém, simplesmente você sozinha, e viver por lá o resto da sua vida. Assim, a entidade vai continuar te perturbando, infelizmente você vai ficar sendo perturbado o resto da sua vida, eu acho que não vai ser uma vida tão legal, mas pelo menos você não vai passar isso pra ninguém. E assim, a segunda forma é você tirando a vida de outra pessoa. Porque assim, se você faz isso, você passa a entidade pra frente. Só que você vai ser preso, então praticamente você vai passar a sua vida inteira na cadeia ou uma boa parte da sua vida. Então assim, basicamente a entidade é uma prisão ou dentro de si mesma ou uma prisão real. Então assim, é muito difícil de você se livrar dessa entidade. É muito interessante o que esse filme traz, assim, é um filme simples, não tem nada de muito inovador, ele não é um filme que reinventa a roda, mas ele é um filme que, assim, o trabalho é bem feito. E mesmo sendo simples, esse trabalho sendo bem feito, ele compensa tudo. Ele é um filme que você assiste toda hora agoniado. E se você para realmente para pensar em várias coisas que tem nesse filme, você consegue ver vários pontos interessantes, né? Tipo, por exemplo, você tem que entender e lidar com o seu trauma, mas isso realmente vai te salvar da entidade? Ou seja, quem é a entidade nesse caso? Então, são pontos que levam a gente a ter esse pensamento muito profundo sobre o filme, que às vezes nem todo mundo tá tão assim de assistir um filme e ficar refletindo várias horas sobre. Eu entendo, mas Sorria vale muito a pena. E assim, outro spoiler, eu vou esperar aqui. Voltei. Pra quem não quiser assistir assim, Sorria tem um final que não é muito feliz pra ninguém, não. Sendo bem sincero, aqui a única pessoa que se salva, digamos assim, é quem tá assistindo. Todo mundo acaba tendo um final não muito bom. A protagonista, a Rose, infelizmente, ela perde a vida, a entidade consegue consumir ela. O amigo dela vê ela sendo morta e a entidade vai pra ele. E aí a gente já sabe o que acontece, infelizmente. Esse cara está lascado. Mas aqui em Sorrir a gente vê outras coisas muito interessantes. A gente tem essas metáforas sobre a saúde mental, como a pessoa tá mal, tá deprimida, tá passando por momentos difíceis, ela se isola das pessoas, ela tenta ficar o mais distante possível para não ter esse contato. Às vezes qualquer pessoa pode representar um perigo, então a gente começa a ficar meio paranoico. Então, assim, a saúde mental é muito importante. E esse filme, por mais que não seja escancarado, ele mostra várias coisas interessantes também. Ele é um filme extremamente agoniante
em que a pessoa passa o tempo todo sorrindo, em que o sorriso pode te dar calafrio, em que o sorriso pode ser uma coisa letal, uma coisa que se você vê alguém sorrindo, você foi com Deus. E assim, outra coisa muito interessante é que assim, sorria é basicamente o sorriso aqui é basicamente uma máscara para disfarçar as emoções ruins. Então assim, até o nome do filme, até o sentido do filme é uma metáfora para esse mascara, né, que a gente dá quando a gente tá muito ruim. Então todas as pessoas que estavam com aquela entidade, que a entidade estava tentando meio que encher o saco da Rose, ela vai com um sorriso para mascarar essa coisa ruim da entidade, para mascarar esses traumas, para mascarar essas coisas. Então, assim, ter um sorriso pode ser o fim. E assim, o mais triste nesse filme é que todas as pessoas que estão em volta da Rose, menos um, né, que é o Joel, mas assim, basicamente todas as pessoas em volta da Rose, elas não, praticamente não se importam ou não acreditam na Rose. E é o que muitas vezes acontece com pessoas que têm esses problemas ou distúrbios mentais ou problemas com depressão, essas coisas. Então, assim, é muito triste. E aqui é bem interessante a forma como eles mostram, né? Porque o Joel é um namorado antigo dela, que eles tiveram uma separação, eles meio que se afastaram, ele volta aqui, tenta ajudar ela, mas até ele, no final, acaba se lascando, tentando ajudar ela, infelizmente. Então, assim, é muito legal o que é feito aqui em Sorria, e muitas coisas que dão esse embasamento, que fazem o filme ser muito bom, é a trilha sonora, que causa muito impacto. Às vezes não tem som nenhum e traz aquela agonia, porque você sabe que tem alguma coisa vindo, às vezes tem aquela música mais fina, aquela música mais lenta, aquela música agoniante, e que isso causa muita agonia, muito... Você fica toda hora, tipo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com a Rose, coitada da Rose, e sim, ela vai se lascar em algum momento, infelizmente. Então, assim, Sorria é um filme que o diretor, ele tem cenas muito boas aqui, tem muitas cenas interessantes, muitas cenas bem feitas, alguns movimentos de câmera, alguns enquadramentos que você, principalmente, tem até no trailer, alguns enquadramentos que ele deixa simplesmente a pessoa parada num canto, sorrindo, estático, e aquilo te causa uma agonia muito grande, porque você sabe que aquele sorriso não é normal, não é um sorriso legal, é um sorriso que você se lascou se o sorriso estiver perto de você. Então, assim, se fosse pra eu dar uma nota pra Sorria, seria, sei lá, uma nota 8. Esse filme é muito interessante. E é um filme que a sua sequência está pra chegar esse ano. Sorria 2 tá pra chegar no dia 17 de outubro de 2024. Então é mais um filme que vai vir no mês do Halloween. Já tem o trailer aqui no YouTube, o trailer tá bastante interessante, porque a gente já começa a ver que alguns tópicos bem legais serão abordados, principalmente a fama, a saúde mental dos cantores e das cantoras famosas, como que lida com isso e tal. Então eu acho que vai ser muito legal Sorria 2 como é Sorria 1. Agora, e diz aí pra mim se você gostou ou não de Sorria e se você tá achando que Sorria 2 vai ser tão interessante quanto o primeiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. Não se esqueça de dar o likezinho no vídeo, isso ajuda muito. Ative o sininho das notificações. Aqui estarão, na direita, provavelmente estarão outros vídeos do canal, se você quiser dar uma olhadinha. E deixe seu comentário se você quiser algum vídeo ou tiver alguma recomendação de filme para poder ter análise aqui também. Nos vemos depois. Até mais.